Queremos trazer para vocês esse motor de portão da marca Garen, mas não vamos falar questão de marca, essas coisas aqui nesse vídeo. Queremos mostrar para vocês a importância de você fazer manutenções preventivas nos motores de portão. O que acontece? Esses equipamentos eletrônicos, eles ficam trabalhando o dia todo constantemente. Você sai para trabalhar no período da manhã, volta meio-dia, sai às 14, retorna às 17 horas e ele tem um fluxo diário, né? Esse equipamento tem lubrificante dentro dele, que é chamado graxa, né? Que ao longo do tempo, essa graxa ela vence, ela precisa ser substituída. Muitos só utilizam, ou seja, faz a manutenção do motor de portão quando o motor para de funcionar. Quando ele para de funcionar, muitas vezes ele nem presta mais, porque os componentes internos foram todos danificados, prejudicados por a falta de manutenção. Vamos mostrar para vocês. Essa marca, da Garen, é uma marca que trabalhamos bastante aqui na nossa região pela sua questão de desempenho, robustez, resistência, muito a casos severos. Também trabalhamos com outras marcas como a Intelbras. Nós trabalhamos com a Intelbras. Vamos lá. Vamos abrir esse motor de portão. Aqui por dentro você pode ver que ele tem cheio de componentes eletrônicos. Temos aqui a parte que destrava o motor de portão. Temos aqui o capacitor, temos o estator. Temos aqui toda a parte de giro do motor. Aqui nessa parte lateral, temos aqui a placa eletrônica. A placa eletrônica é a responsável para comandar todo esse motor de portão. Sem ela, o motor não funciona, a não ser que você ligue direto. Mas ela é responsável para fazer todas as execuções do motor, para abrir, fechar, programação para fechar sozinho, programação controles, programação de rampa para não ficar batendo, controle de carga, outros acessórios. Então ela é toda responsável por isso. O que mais dá defeito em placas eletrônicas de motor é referente à sobrecarga de energia. O que mais danifica nesses motores de portão a placa, porque sabemos como é a energia no nosso país, que é bastante variável. Muitas vezes, quando chega um pico de energia, aqui pela entrada de fase neutra, danifica o equipamento. Esses motores de portão também vêm com a opção de colocar aterramento aqui na sua lateral. Então, o que acontece? O legal para você colocar nesses motores de portão é colocar um chamado DPS, ou um protetor anti-surto vendido separadamente. Isso aí é um acessório, entendeu? O que acontece? Esse equipamento precisa também ser verificado. A placa eletrônica deverá ser verificada. Porque assim, às vezes você coloca o motor numa superfície que não é totalmente plana e dá entrada de insetos pelas extremidades aqui dos parafusos, da entrada da fiação para o motor. E eles ficam alojados aqui de trás da placa, onde estão os componentes, né, como chips, processadores, e eles esquentam. Então esses insetos são atraídos por essa temperatura que o motor produz aqui de trás da placa. Então, em muitos casos, esses insetos provocam curtos na placa e dão um PT na placa e não tem como reparar essas placas eletrônicas, só colocando outra. O recomendável é dessas placas eletrônicas de motores de portão se ela deu qualquer defeito que você não consegue visualizar, vamos supor, você precisou trocar um componente, o certo é você substituir a placa por inteiro, porque eu digo para você, não vale a pena fazer reparo nessas placas de eletrônica de motores de portão, não vale a pena, porque assim, se você coloca um componente que foi afetado devido a um inseto que entrou ali atrás, digamos que danifique esse aqui, um capacitor, ou um circuito integrado, aí você vai fazer o reparo, você tem a peça para reparar, coloca lá, mas às vezes tem uma peça lá na frente danificada. E o que acontece? Muitas vezes o motor pode ficar abrindo sozinho durante a noite, vai um pequeno surtozinho de energia, e ele começa a abrir, ele começa a funcionar até a metade e depois para. Então tem essas coisas que podem acontecer com as placas eletrônicas. Placa de eletrônica do motor pifou, só outra, não adianta você fazer consertos. Vamos lá. Aqui temos aqui na sua lateral os responsáveis para abertura e fechamento do motor, para ter os sensores, chamados sensores de fim de curso, que são o de abertura e o de fechamento. Ele é o seguinte, são componentes que também não vão durar a vida toda. Esses componentes, o que acontece? Chega um tempo que aqui tem uma cápsula aqui dentro.
essa cápsula toda hora abrindo e fechando, ela cansa essa mola. E essa mola, quando ele fica colado, o motor muitas vezes não gira nem para um lado, nem para um outro, ou não abre todo, ou não abre, ou não fecha. Então tem esses problemas aí. Esses componentes aqui têm que ser substituídos em tempos e tempos para garantir um bom funcionamento do motor. O que acontece é o seguinte, se esses carinhas aqui, eles pararem de funcionar, isso pode prejudicar o motor, pode levar à queima imediata do motor, porque quando o motor ele bate ou fecha, ele vai ficar toda hora recebendo energia pela placa, porque a placa ela não encontrou o ponto de parada ou o ponto de fechamento. Então ela vai ficar mandando energia para esse motor, onde vai fazer ele esquentar e derreter o verniz e vai dar uma perda total no motor. Aí é só o outro para resolver o problema. Então, tempos em tempos, o sensor tem que ser feita a troca para que não haja problemas aí, né, e dores de cabeça. Então, vamos ver essa parte aí. Aqui temos a rodana. Essa rodana tem um desgaste com o longo do tempo, mas isso aqui dura muito. Aqui dentro do motor de portão tem as partes da lubrificação, que é aquela graxa, fica a parte internamente. Já mostrei, tem outros vídeos sobre isso. Essa graxa que tem dentro desse motor tem que ser substituída a cada 1 ano. Tem que ser limpo completamente dentro e colocado uma graxa nova para ter uma boa vida útil. Esses motores de portão da marca Gari são os motores atualmente que tem no mercado que tem dissipador de calor, que é esse carinha aqui em cima. É um dos únicos motores de portão hoje que tem dissipador de calor. Isso aqui é muito importante para ter uma refrigeração nesse motor aqui, né, de portão, para ele resfriar, tirar todo o calor aí que está em cima dele. A maioria dos fabricantes hoje não fazem isso, colocar esse dissipador. Eu não sei se é uma economia ou redução de gastos, né? Mas eu não gosto disso. Eu acho, por isso que eu fico com a marca Garen, porque a marca Garen é bem interessante. Ela coloca os componentes todos que tem necessário. Então é um motor muito bom, gosto desse motor e muitos precisam ter aquela noção de fazer manutenção nos seus motores de portão. Como é que vocês querem um motor duradouro? Muitas vezes você deixa de fazer manutenção, quando você vai fazer não presta mais o motor. Vamos colocar o motor para girar. Aqui vocês estão vendo aqui o motor em funcionamento. Ó, aqui, ó, ele já está refrigerando essa parte, ele já está girando perfeitamente, para você ver que ele funciona perfeitamente. E esses motores de portão hoje em dia estão com a tecnologia chamada Wi-Fi, que você poderá abrir e fechar diretamente no seu smartphone de qualquer lugar. Então, mais um componente que deverá ser verificado para que não haja problemas aí no seu funcionamento. O motor de portão é uma coisa muito séria. Se você não fazer manutenção, esses motores poderão abrir sozinho o seu portão, soltar um cachorro, imagine pegar uma criança aí na rua. Então, dá-se a importância de você fazer manutenção nesses motores de portão para prevenir possíveis problemas. Então, pessoal, a dica sempre eu falo para vocês fazer manutenção nos motores de portão. Agradeço a todos e até mais.